Capítulo 3. Lili e a serpente. Aproximando-se da superfície da terra, a menina desceu até pousar em uma pequena colina deserta, que ficava à beira de uma planície sinuosa salpicada de árvores. Depois delas, fileiras e mais fileiras de colinas maiores compunham a paisagem distante. Mais além, via-se a silhueta de uma cadeia de montanhas. A menina mal pôde notar todo esse esplendor, pois sua atenção foi atraída pelo que havia atrás dela. Virando-se, ela se espantou e instintivamente deu um passo para trás. Uma colossal cortina d'água se estendia do solo até o céu e para as duas laterais infinitamente. Pulsava como se tivesse vida, irradiando luz e calor que penetravam em cada célula de seu corpo. Nunca deixo de me maravilhar com essa visão, disse uma voz ao seu lado. Lutando para conseguir afastar os olhos da barreira de água, a menina virou-se para a mulher alta de ossos finos parada ao seu lado. Você é aquela que se chama de mãe? Disse ela. Você não é minha mãe. A presença daquela mulher era mais poderosa do que a muralha líquida. Sua postura exalava nobreza e era mais bela e arrebatadora do que a menina havia percebido da primeira vez. As maçãs do rosto eram salientes, anunciando olhos castanhos escuros penetrantes que brilhavam como ouro. Os cabelos brancos estavam traçados com firmeza, as pontas caindo de forma suave sobre os ombros. Sua túnica resplandecente, majestosa e colorida ondulava como se aninhada por cada pensamento e gesto seu. A mulher sorriu e se inclinou até as testas das duas se tocarem. Sim, sou sua mãe, Lili, sussurrou ela. Lili? Ouvir aquele nome surpreendeu a menina, mas ela o reconheceu de imediato. Oh, meu Deus, agora me lembro. Meu nome é Lili. Lili Fields. No mesmo instante, ela se deu conta de outra coisa. E você é minha mãe? Como pode ser? Você é negra? Eva deu uma risada tão límpida que Lili não pôde deixar de fazer o mesmo, embora ainda estivesse totalmente perplexa. Ainda não sei quem você é. Como se chama? Eva. Você é a Eva? De Adão e Eva? Sim, minha filha, sou Eva, a mãe dos vivos. Onde você pensa que nós estamos, Lili? Não sei, disse ela insegura, perdida em algum sonho, numa alucinação causada pelos medicamentos ou em algum tipo de viagem mental catastrófica. Ela hesitou, depois falou abruptamente. Ou será que estou ficando louca? Lili baixou a cabeça e olhou para o chão como se isso pudesse ajudá-la a organizar seus pensamentos. Foi com surpresa que percebeu que também usava uma túnica de luz oscilante, perfeita, pura e protetora. Por mais que tivesse a sensação familiar de estar exposta, ao mesmo tempo sentia-se estranhamente segura. Aquela contradição não podia ser real. Bem, se você me conhecesse de verdade, balbuciou ela, saberia que eu não pertenço a esse lugar. Minha querida, retrucou Eva, alguém por acaso é capaz de conhecer a si mesmo? De repente, a voz de Eva mudou, suas palavras soando ao mesmo tempo como uma declaração e uma ordem. Sinto a presença de uma acusação. Revele-se para mim. Enquanto Eva falava, Lili ouviu um farfalhar na vegetação rasteira de onde surgiu uma víbora de aparência robusta. A serpente ignorou a presença de Eva e ergueu-se diante da menina. A serpente fitou dentro dos olhos dela, a língua entrando e saindo da boca, saboreando o ar. Eva apenas observava a cena, com o rosto inexpressivo e os braços cruzados. O que é você? Sibilou a serpente. Nunca vi nenhuma criatura do seu tipo. A respiração de Lili ficou presa no peito. Ela desviou o olhar. Nada, sussurrou. Não sou nada. Você diz que não é nada, mas esse nada tem uma voz. Então quem é você? Ninguém, respondeu Lili. Não pertenço a esse lugar. A serpente parecia crescer a cada palavra que a menina dizia. Que curioso! A serpente recuou como se quisesse examiná-la melhor. Diga-me então, o que nada e ninguém está fazendo aqui? Lili não tinha resposta para isso. A serpente entortou a cabeça e tornou a saborear o ar. Você é uma criatura estranha, de um tipo que desconheço, mas não passa de uma interrupção. Com essas palavras, a serpente foi embora. Lili se sentiu aflita e, no fundo, um pouco desprezada.
O farfalhar da vegetação rasteira se fez ouvir outra vez, e então o som se afastou. O que foi aquilo? Perguntou Lili. Às vezes, respondeu Eva, uma serpente é apenas uma serpente. Mas ela falou comigo. Outras vezes, uma serpente é algo mais. Uma mentira recebe atenção suficiente, ela pode crescer. Mas não é isso que me preocupa no momento. O que me preocupa é o fato de sua presença aqui ter sido percebida por outros, que nem sempre estarão interessados no seu bem. Lili abraçou o próprio corpo. Você está me assustando. Não tenha medo, disse Eva. Eu já vi o desenrolar dessa história. Isso, ela abriu os braços, indicando que via à sua volta. Já aconteceu mais de uma vez? Não, só uma. Apenas esta, respondeu Eva, como se isso fizesse todo sentido. E você está aqui para testemunhar. Eva, instintivamente Lili deu a mão à mulher e foi surpreendida por uma estranha sensação de que podia falar com franqueza sem medo de ser julgada. Sim, minha filha. Eva abriu um sorriso bondoso, apertando a mão da menina. Não quero ser uma testemunha, seja lá o que isso signifique. É um privilégio e uma honra. Lili sentiu um nó na garganta, envergonhada, mas não sabia por quê. Isso não pode dar certo. Não sou uma pessoa religiosa. Eva franziu as sobrancelhas, intrigada. Não se trata de religião. Quero dizer, eu conheço a história. Aprendi quando era criança. Deus criou o mundo perfeito, criou o homem, criou a mulher. E então a mulher estragou tudo. Lili hesitou. Bem, você deve saber disso melhor do que ninguém. As faíscas douradas dos olhos de Eva tremeluziram. Disse o quê? Ah, como todo mundo tem culpado as mulheres desde então. Deus parece estar bem irritado também, pelo menos na minha experiência. E que experiência seria essa? Sua memória falhou. Ela olhou para os seus dedos, ainda entrelaçados aos de Eva, e sentiu uma vontade repentina de chorar. Não me abandone, por favor, pediu Lili, a voz quase inaudível. Nunca me afasto. A expressão suave nos olhos de Eva tornou-se nublada de lágrimas. Afinal, você é minha filha. Eu estou em você, assim como você está em mim. As palavras tranquilizadoras encheram o coração de Lili de paz. Eva olhou para cima e a menina seguiu seu olhar. Veja, chegou a hora. Você não vai se arrepender de ser testemunha. Eu prometo. De volta ao presente, Lili não conseguia ver, mas sabia que era a voz de John e sentia uma pontada de raiva por ter sido tirada de seu sono. Eu estava observando você sonhar. Ótimo, ele é um tarado. Ele riu como se tivesse lido a sua mente, mas não ficou nem um pouco ofendido. Lili ficou vermelha de vergonha. Quando você sonha, seus olhos se movem para lá e para cá debaixo das pálpebras, como se o que visse no sonho estivesse mesmo ali. Após uma pequena pausa, ele acrescentou: na verdade, o que quer que esteja vendo pode estar realmente ali. Não sou especialista em sonhos. Eu deveria perguntar a um sábio. Enfim, não sei qual foi o seu sonho, mas você parecia perdida nas profundezas dele. Perdida, pensou Lili. Era exatamente como ela se sentia. Presa entre a dor e a banalidade daquele lugar e a transcendência arrebatadora de seu sonho. Ela não queria ser uma testemunha, mas também não desejava ficar longe de Eva. Algo dentro dela mudou, e seu sonho radiante desapareceu como um sol poente. Ela ergueu as sobrancelhas numa expressão de dúvida, e John entendeu o movimento. Sonhos ou sábios? Quer que eu fale mais sobre os sábios, sim ou não? Piscar era doloroso, então a menina concentrou seus esforços na boca, que tinha sido libertada da amarração de metal. Conseguiu produzir apenas um grunhido e João achou que aquilo era um sim, mas a intenção dela não era dizer nem sim nem não. Conseguiu ver isso. Muito bem, meus parabéns, comemorou John. Ele arrastou sua cadeira para mais perto da cama. Sábios, continuou. São um grupo de eruditos que estudam um determinado assunto e podem falar a respeito dele nos mínimos detalhes. São muito inteligentes e possuem conhecimento ilimitado. São capazes de explicar praticamente qualquer coisa, mesmo que essa coisa não seja verdade. Ele olhou para a menina para ver se havia feito sorrir. Não detectou nada, mas prosseguiu mesmo assim. Infelizmente, eles passam muito tempo falando entre si em línguas que ninguém consegue entender. Às vezes preciso chamar um tradutor para compreender seus argumentos profundos, mas eles não são pessoas difíceis. Muitos dos meus melhores amigos são sábios.
Recuperando o fôlego, ele inclinou para a frente a fim de ver o rosto dela. Dessa vez, ela tentou fazer o que o homem queria e deu um levíssimo sorriso, o primeiro que tinha conseguido produzir de propósito. Para a surpresa de Lili, o sorriso dele aqueceu seu coração e eliminou grande parte de sua irritação. Meus parabéns outra vez, disse ele incentivando. Esse primeiro sorrisinho me dá esperança de que outros virão em seguida. Agora deixe-me contar mais uma coisa sobre os sábios. Ele olhou em volta como se pudesse haver alguém por perto para ouvir, então baixou a voz. Eles estão sempre visitando o refúgio. Na verdade, os 3 estrangeiros que vieram ver você vão querer examiná-lo. Em algum momento você terá que permitir isso. Um truque para conversar com eles é oferecer-lhes um pouco de vinho ou algo mais forte. Quando eles bebem, fica mais fácil entendê-los. John deu outra risadinha. Lily teve que admitir que aquilo era um pouco engraçado. Em geral, eles são muito afáveis e me ensinaram muito, mas raramente admito isso na presença deles, disse ele em tom de brincadeira. Como as opções da menina eram limitadas, ela fez um ruído com a garganta e tornou a exibir algo parecido com um sorriso. Eu vi de novo, alegrou-se John. Até a mais ligeira sombra de um sorriso faz você ficar radiante como uma princesa. Embora provavelmente a intenção dele tivesse sido encorajá-la, o comentário desencadeou uma terrível reação. O que John disse, ou a maneira como disse, a fez mergulhar em mais uma onda de pavor. O sentimento foi tomando conta dela, gravado pela incapacidade de se mover. Dessa vez, no entanto, ela conseguiu se concentrar em respirar lenta e profundamente, e aos poucos a adrenalina produzida pelo medo diminuiu. Enquanto continuava deitada ali, inspirando e expirando através dos dentes trincados, as lágrimas embaçaram sua visão. John enxugou os olhos dela com delicadeza. Era um gesto terno, mas a menina não conseguia suportar o toque dele e não podia se afastar. Um tremor percorreu todo o seu corpo. Minha querida menina, disse ele com um suspiro, como eu gostaria que você conseguisse se lembrar do seu nome. Era como se aquelas lágrimas fossem sua única linguagem, palavras líquidas e incoerentes. Voltarei logo. Ele afagou seu braço e se afastou. Ela descartou a vaga esperança de que ele talvez pudesse compreendê-lo. Lutava contra uma fúria crescente que pesava sobre seu peito, esmagando, mas sentiu-se grata por ele ter partido e fechou os olhos. Então, a mão de alguém pegou a sua. Dedos de mãe, quentes e macios, a sensibilidade voltou ao seu corpo, afoguentando a fúria. Lili, era a voz de Eva. Era uma brisa que sussurrava baixinho em seu ouvido. Volte agora. Venha ver. A alegria em sua voz e a firmeza de seu toque derrubaram a resistência da menina. Ela ergueu os olhos, esperando ver o rosto de Eva, e levou um susto. Logo à sua frente, a menos de 1 metro de distância, erguia-se a gigantesca barreira de relâmpagos e cascatas trovejantes. Mas quando deu um passo e ergueu a mão para tocá-la, uma voz vinha do fundo do seu coração murmurou: Você não é digna. Então, ela se afastou e desviou o olhar para o horizonte, onde um sol flamejante se punha devagar. Mãe Eva, o que é esta muralha atrás de mim? Perguntou ela baixinho. Estamos do outro lado da fronteira do Éden. Éden quer dizer o jardim do Éden? Aquelas palavras ativaram uma lembrança havia tempos adormecida. Minha mãe costumava me levar a uma igreja quando eu era criança e me deixava lá para aprender as histórias. Achei que o paraíso tivesse desaparecido depois de um dilúvio. Eva riu uma risadinha cristalina como água da fonte. Lili ficou constrangida. Minha querida, você não precisa ter medo ao meu lado. Eu ri porque você disse algo engraçado. Jamais rirei para envergonhá-lo. Ela não sabia como responder. Quando finalmente fez isso, foi uma forma de uma confissão. Eu me sinto burra quando não sei algo que deveria saber. Eva tornou a rir, mas dessa vez Lili não sentiu vergonha. Como você poderia aprender se não soubesse primeiro? Sei lá. Então a própria Lili deu uma risadinha. Ah, entendi. Eva apontou para cima, para baixo e para as direções. O Éden tem 6 fronteiras, se você incluir o Sol. Ele é um cubo. Entende o que é um cubo, Lili? Sim, resmungou ela. Eu frequentei a escola. Olha, não quero parecer mal educada, mas isso é só um mito. Tudo isso, até você, estou ficando louca, lembra? Lili, você sabe que Deus criou tudo que existe, não sabe?
Só nestes sonhos. Na vida real, quando eu não estou tendo alucinações, não acredito em nada disso. Só acredito que tudo veio do nada. Não perguntei no que você acredita, perguntei o que você sabe. Qual é a diferença? Interessante. Parece que essas alucinações são capazes de convencê-las de coisas nas quais você ainda não acredita. A experiência é uma forma difícil de desprezar, desafiou Eva. Lili não pôde deixar de notar a ironia daquelas palavras. É mais seguro desprezar tudo, disse ela, em especial se tudo for inegavelmente real. Eva ficou calada por algum tempo, então voltou a falar do jardim. O Éden é o grande deleite, o mais profundo e verdadeiro de todos. Chegará uma era em que este jardim abrangerá toda a criação e todas as dimensões. Essa declaração fez algo se acender dentro de Lili como uma fagulha trazida à vida por uma corrente de ar passageira. Novos movimentos chamaram sua atenção, sentinelas de fogo gigantescas como fogueiras multicoloridas e flamejantes haviam se erguido ao redor do planalto. Dentro dos limites estabelecidos por essas pilhas de fogo, fileiras e mais fileiras de espíritos se posicionavam com uma exatidão coreografada. Para além das fronteiras, emergindo do solo, do céu e das árvores, surgiu toda sorte de animais. Hominídeos e pássaros de aparência etérea. Atrás deles se reuniam sem fim de criaturas rastejantes, anfíbios, insetos e répteis visíveis e invisíveis. E nos oceanos, às léguas de distância dali, todos os seres estavam atentos. O universo inteiro havia interrompido seus esforços para reverenciar algo que estava para acontecer. À medida que a noite chegava, ela podia ver com mais clareza a miríade de luzes coloridas que brilhavam com elegância. Incontáveis seres se juntaram no céu, formando um conjunto de tons espectrais e reluzentes. A congregação se tornou maior e a expectativa parecia crescer no mesmo compasso. Todo o cosmos estava reunido ali, naquele local, naquela hora. Era como se o universo respirasse fundo para dar início ao parto. Lili se viu no centro da congregação, cercada pelos seres de luz e por uma alavanca de estímulos sensoriais. Música se entrelaçava como os fios de uma tapeçaria perfumada. Cordas de mirra e sândalo, trombetas de olíbano e frutas, flautas de jacinto, pinho, lilazes, lavandas e madressilva, tambores de cravo e canela, açafrão e gengibre. Até mesmo as estrelas se juntaram ao grupo com suas próprias canções, enquanto toda a criação aguardava em suspenso. Depois que todos estavam reunidos ali, não precisaram esperar muito até que um portão fosse aberto nos muros do Éden. Um brilho intenso jorrou lá de dentro e, no instante, apenas Lili e Eva estavam de pé. Todos os demais curvaram-se em reverência, tomando de veneração e alegria. Eles estão vindo, disse Eva, cutucando a menina. Lili não conseguia descolar os olhos do esplendor à sua frente. Era um turbilhão de chamas alaranjadas, com ponto verde esmeralda cravejados em um brilho vermelho rodopiante. Do centro desse turbilhão de luz e energia surgiu um ser humano. Quem é aquele homem? Sussurrou ela. Não é apenas um homem, é o homem eterno, o Deus perpétuo, Adonai. Deus é um homem? Mas Eva não deu explicação. O homem eterno parecia dançar e vestia uma túnica branca de luz. Uma humilde coroa de ramos circundava sua cabeça. Lili teve a sensação de estar em transe. Cada célula sua ansiava por correr na direção dele e lhe contar todos os seus segredos. Ansiava por ser restaurada, por se mesclar à sua glória, por se livrar da sua vergonha. Estava diante daquele em que se podia confiar plenamente, com um sorriso acolhedor. Ele ergueu as mãos e todas as criaturas puseram-se de joelhos. O que aconteceu em seguida foi surpreendente. O homem eterno também se ajoelhou e começou a juntar um monte de terra avermelhada com as mãos, como uma criança brincando na areia. Ele revolvia a terra com concentração e alegria. Então, ele se sentou e cercou o monte com as pernas. Uma brisa suave subiu, agitou seus cabelos e ajudou a moldar seu tesouro. Ele e o vento trabalhavam com cautela, como se estivessem tentando garantir que nenhuma partícula se perdesse. Lili esticou o pescoço para ver melhor e ouviu o som das risadas do homem eterno e do vento. Lágrimas de alegria também corriam dos olhos dele, derramando-se na terra amontoada entre suas pernas. Então ele começou a cantar. Era uma canção diferente de qualquer melodia que Lili já tivesse ouvido antes. A música arrebatou, enchendo seu peito de euforia, e pela primeira vez, desde que sua limitada memória lhe permitia lembrar, Lili sentiu esperança.
Esperança pelo quê? Não sabia dizer. Subitamente, uma água vermelho-sangue começou a brotar de dentro do monte da terra, e o líquido jorrando de um manancial invisível. Adonai cantou para ele e, entre lágrimas e risadas, enterrou as mãos nas misturas sagradas como um grito que fez Lili se levantar. O parto estava chegando ao fim. Então, com um urro profundo, Adonai ergueu o bebê recém-nascido. Um filho nasceu. Um filho nasceu. Todas as criaturas irromperam em um som de júbilo, celebrando o nascimento. Lili gritou para conseguir ser ouvida acima do ruído da multidão. Mãe Eva, você viu isso? Mas era impossível encontrá-la. Enquanto Lili a procurava, a verdade pousou sobre seus ombros. Ela tinha visto, e conforme Eva havia lhe prometido, não estava nem um pouco arrependida. A voz límpida do homem eterno agora cantava. Esta é a alegria do meu coração, a coroação de toda a criação. Apresento a vocês o meu filho amado, em quem minha alma se deleita. Eles serão chamados Adão. Eles? O bebê não se movia. Inicialmente confusa, depois alarmada, Lili gritou em desespero. O bebê não está respirando. Ela está tendo uma convulsão, gritou a voz de John vinda de muito longe. Faça alguma coisa. Lili sentia seu corpo tremer, os músculos contraindo-se e distendendo-se descontroladamente. De olhos fechados, ela tinha a sensação de estar se afogando numa luz líquida e quente. Seus espasmos eram amortecidos por aquela substância viscosa em que flutuava. Desligue isso, ordenou uma mulher. Mas o bebê não está respirando, gritou ela em pensamento antes de ser cegada por um clarão de luz. Então seus olhos se abriram e viram um lugar que parecia o céu, mas não era o céu. Era azul, plano e nada glorioso. Ela estava de volta ao quarto do refúgio, tão imóvel na cama quanto a criança sem vida.